acontece no centro, enviar pelo Instagram, mas lá é mais devagar que o WhatsApp. Então, o WhatsApp é quase que imediato, né? Então, nós vamos, nesse instante, pensar em Jesus de Nazaré, nosso divino mestre, rogando que o seu amor, a sua luz, que nos envolva todos. E para darmos início a essa noite, nós convidamos nosso irmão Renato, que vai fazer a leitura de uma mensagem da casa e também a oração. Meus irmãos em Jesus, boa noite. Boa noite. Que a paz do Cristo envolva-os hoje e sempre. São chegados os tempos em que não mais as vinculações do ódio, que levam ao desejo da vingança, estarão presentes no cotidiano da terra. Ódios profundos, cuja base é a paixão, o amor tresloucado em desequilíbrio, que se transtorna e transtornado leva aos crimes hediondos, resquícios da barbárie humana que vão se calando, diminuindo, ao ponto de não mais serem praticados na terra regenerada. Por isso, retirai dos vossos corações o joio do ódio que queima, que se alimenta na mágoa, no ressentimento, que sobrevive do vitimismo e se enclausura numa falsa injustiça, trazendo a tristeza na sua maior potência. Já não mais estarão neste ordem os que odeiam, os que perseguem, os que caluniam, os que pagam o mal com o mal. Chegou o momento, sim, do Evangelho do nosso Jesus Cristo brilhar através de cada irmão que encarna para espalhar o amor, o brilho da paz, do perdão. Meus irmãos, que o rastro de luz que Jesus deixou na terra possa levar a cada um aos mundos onde reina a felicidade do amor, da sabedoria e da caridade. Busquem, desde já, nas ações mais simples, nos pensamentos mais cotidianos, busquem o Cristo, sigam Jesus. Amém. Após essa linda mensagem, então, vamos fechar nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos ao alto, rogar para que a espiritualidade amiga se faça presente aqui neste salão, ilumine o nosso palestrante da noite, ilumine também os nossos pensamentos, para que nós possamos aprender cada vez mais a respeito dessa doutrina espírita. Essa doutrina que tanto nos ensina sobre os nossos deveres, sobre o que é amor, sobre o que é perdão, sobre o que é caridade. E assim nós podemos contribuir para a transformação do mundo regenerado. Assim seja. Hoje é com muito carinho, com muita alegria, que a gente recebe o Marcos Aldenair, que vai falar sobre o poder de cura da caridade. Ele que trabalha em vários centros espíritas, entre eles Estrada da Luz, Bosque de Damasco. A gente tem outras tantas casas e é com muita gratidão que a gente recebe você. A palavra é sua. Boa noite a todos. É sempre extremamente prazeroso estar aqui nessa casa com várias pessoas amigas e todas as vezes, inúmeras vezes que eu já pude estar aqui, tanto na condição de audiência e algumas vezes como palestrante, é sempre uma casa de muita troca, é sempre uma casa de energias muito boas e que não tenham nenhuma ilusão de que ao final de uma troca de conhecimentos, de impressões, de crenças, eu saio com muito mais aprendizado até do que aquilo que de uma forma mais humilde eu posso estar trazendo para vocês. Para que vocês possam sintonizar com a energia que eu trago e que eu tento
me vincular para poder trazer para vocês alguns conceitos sobre o poder de cura da caridade, eu gostaria de informar a vocês que dentro da minha profissão como médico, eu sou médico geriatra e, portanto, trabalho em envelhecimento e, em especial, as últimas etapas da vida dos seres humanos. Eu também, como médico intensivista, eu trabalho o paciente crítico, eu trabalho o desencarne como algo iminente, independente, inclusive, de faixas etárias. E é exatamente, inteirando esse ano 40 anos de formado, e num trabalho que eu considero um trabalho de dedicação, mas muito mais também do que doações, muitos retornos, muita alegria de poder nem sempre curar as pessoas, mas sempre, na pior das hipóteses, ajudá-las a passar pelos sofrimentos, pelas dores das doenças, e entendam doenças tanto físicas, doenças mentais, doenças afetivas, emocionais, muitas delas dentro de um planejamento espiritual de reequilíbrio kármico, dentro de uma série de evoluções que se fazem pela própria dor. Quando eu faço do meu dia a dia um enfrentamento com a minha dor, mas principalmente com as dores das pessoas que a gente tem chance de ajudar, a gente começa a compreender, não só pela teoria espírita, mas toda a visão de fé, de crença que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, nós vamos conseguindo discernir que para cada dor existe sempre um lenitivo. Para cada doença existe sempre, se não a cura, o controle do sofrimento e, até em última instância, existem muitos caminhos para que as evoluções, mesmo que caminhem para o desencarne, possam ser feitas tanto com menos dor, com resiliência, tanto por parte do próprio paciente que sofre, mas em especial pelas pessoas que cercam esse paciente. Quando a gente tenta analisar que fatores nos fortalecem, quando a gente tenta analisar que fatores nos favorecem o adoecimento, nós transitamos pela ciência cartesiana, pela ciência tradicional, e aí a gente estuda o poder da genética, o poder da hereditariedade, o poder dos bons e dos maus hábitos. Nós estudamos as influências dos bons pensamentos, dos maus pensamentos. Nós estudamos, dentro de hábitos modernos, uma mudança significativa nas novas rotinas que permeiam a sociedade, e dessas várias rotinas nós podemos citar, por exemplo, a nova era de informática, o poder das mídias sociais, influenciando não só no que é certo ou errado, mas inclusive influenciando muito nas novas formas que nos conectamos um com o outro. Esses dias recentes, há 2 semanas atrás, tendo uma discussão sobre a nova medicina do século XXI e XXII, sobre a nova ordem da doença, da saúde e da cura nas próximas décadas. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas que são especialistas, principalmente em tendências mundiais, mostrarem que muitas das verdades que permeiam hoje os nossos conceitos de certo e errado estarão sendo transformados progressivamente pelos valores
de mídias sociais. Né? Muitos de nós, sejamos médicos, odontólogos, psicólogos e tantas outras profissões onde o nosso material de trabalho é a humanidade, nós estaremos enfrentando mais do que competências individuais, uma visão de grupo, muitas das vezes norteada apenas, por exemplo, pelo número de seguidores, pelo número de pessoas que nos enxergam como competentes. E é claro, os grandes questionamentos vêm do fato de que competência para se lidar com o ser humano jamais deveria ter como parâmetro principal a imagem que é construída da nossa própria competência. Eu achei bem interessante que logo um médico de sucesso não será necessariamente aquele que estudou mais, aquele que se doou mais, aquele que passou dias e noites na beira do leito, e será aquele que contratou, não é, um grupo de imagem social e que consegue construir imagens de competência. Eu introduzo o assunto da caridade como poder de cura, porque apesar de tantas transformações que essas novas tendências sociais nos impõem, e não está certo virarmos as costas para elas, elas têm que ser compreendidas, têm que ser absorvidas, e com sabedoria e maturidade nós estaremos vencedores se, sem perdermos a nossa essência, a nossa busca humanística de crescimento e sabedoria, nós soubermos conviver com as novas concepções de verdade, podendo fazer, no mínimo, um trabalho de formiguinha ao nosso redor para tentarmos manter viva a chama de valores éticos que são perenes, entre eles o poder da caridade. Quando nós buscamos compreender o adoecimento, deixando um pouco de lado não só o padrão de adoecimento físico, onde eu tenho fenômenos químicos que vão me levar a um estado de maior ou menor dependência física, nós poderíamos dizer que uma gripe, uma pneumonia, uma pressão alta, um diabetes mal controlado, são doenças de expressão física que transformam a química do corpo, nos fragilizando, nos enfraquecendo, nos expondo ao que chamamos de doença primariamente orgânica. Porém, entendam que doenças outras que muito nos fragilizam, que têm uma fisiopatologia, ou seja, um mecanismo de adoecimento de base primariamente mental e emocional, como as depressões, como os transtornos de ansiedade, os extremos, inclusive relacionados às tentativas de autoextermínio, ao suicídio, uma gama imensa de situações psíquicas, também elas constroem dentro do nosso organismo mudanças químicas que perpetuam essas doenças, podendo também trazer consequências físicas, mesmo que a causa primária seja emocional. Exemplo, é mais comum ou evolui pior o câncer em pessoas profundamente tristes. Eu tenho uma doença física, mas a doença emocional influencia profundamente, de forma negativa, no prognóstico e na evolução dessas doenças físicas. Os agnósticos, as pessoas
não têm crença, não têm fé, também evoluem pior na vigência de doenças mais sérias, sejam elas primariamente físicas ou também doenças psicológicas, psiquiátricas, que muitas das vezes até se originaram da própria falta de crença. Quando nós tentamos entender que mecanismo dentro do nosso cérebro nos coloca para cima, com energia, com vitalidade, com capacidade de enfrentamento de todas as doenças, primariamente físicas ou não, primariamente psicológicas, afetivas ou não, nós acabamos cientificamente de termos algumas evidências de que o nosso cérebro, a nossa mente, acaba absorvendo tanto energias boas como energias ruins, que são canalizadas para algumas áreas do nosso cérebro, onde eu tenho o aumento ou a diminuição de algumas substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Eu posso entender a dor, eu posso entender o sofrimento, eu posso entender missões kármicas, muitas das vezes numa explicação reencarnatória. Eu posso compreender bastante melhor se eu consigo transcender a história dessa vida, tentando compreensão do porquê de tanto sofrimento, do porquê de crianças que nascem e já desencarnam em horas ou poucos dias, o porquê pessoas surgem com doenças incuráveis sem que nós enxerguemos culpabilidade na história presente de vida. Mas mesmo assim, quando eu analiso de que forma toda a conjuntura de causa e efeito traz consequências ruins, quando eu falo de patologia, mas muitas das vezes consequências boas, até para o enfrentamento dessas patologias, nós acabamos canalizando a forma que reagimos dentro desses neurotransmissores. Então, quando eu trago para vocês um conceito espiritualista, a forma que ele interfere na nossa saúde física, mental ou psicológica, eu preciso falar para vocês de alguns desses neurotransmissores que norteiam o nosso comportamento. Qual a palavra que vocês ligam a um neurotransmissor muito famoso chamado serotonina? Quem tem serotonina mais alta tem o quê? Prazer, alegria. Serotonina trabalha na eficiência da nossa alegria, da nossa vontade, da nossa garra de continuarmos lutando. Serotonina. O que vem à mente de vocês quando eu falo de dopamina? Dopamina. Hein? Desânimo, não. A dopamina atinge o seu pico durante o orgasmo. Qual é a palavra que é unida à dopamina? Prazer. Prazer. Eu só vivencio o prazer se o meu cérebro libera a dopamina. Já já nós vamos chegar na realidade. Tá bom? Vocês já ouviram falar de um outro neurotransmissor chamado endorfina? Todo mundo tem tudo isso, né? É que uns têm de montão, outros têm de menos. Daí a diversidade do ser humano. Que tipo de palavra vocês ligam no comportamento humano quando a gente fala de endorfinas?
São muitas coisas, mas Uma energia, né? a endorfina causa energia, sim, mas é interessante, as endorfinas, elas trabalham principalmente a nossa capacidade de resiliência. Quem tem endorfina alta tem mais garra, tem mais resistência às rasteiras da vida. E o contrário é verdade. Quem tem pouca serotonina costuma ter menos alegria, e a falta da serotonina é a base química da depressão. Claro que eu estou falando de uma forma muito simplificada. Eu tenho, no caso de depressões mais graves, vários neurotransmissores que são afetados. Serotonina é o mais importante para a gente fazer raciocínio, tá? Falta de dopamina são pessoas que não têm prazer com a vida. E lembrando que muitos têm falta de serotonina, de dopamina, de endorfinas, de noradrenalina e tantos outros neurotransmissores. O fato é que hoje a ciência moderna, cartesiana, tradicional, detecta que se o indivíduo está deprimido, ele tem pouca serotonina, pouca dopamina, pouca endorfina, a ciência moderna fabrica remédios que fazem aumentar essas substâncias. Então eu tenho uma classe de antidepressivos que são chamados de serotoninérgicos, porque eles fazem aumentar a serotonina. Eu vou dar alguns nomes aqui, provavelmente alguns de vocês até usam, já usaram, né? Sertralina, fluoxetina, escitalopram, vários deles, paroxetina, todos eles aumentam a serotonina, tá? A falta de dopamina, falta de prazer, anedonia é o nome da doença. A pessoa não consegue ter prazer com nada. Não tem um sorriso de um filho, de neto, que seja suficiente para a pessoa sair daquela letargia afetiva. A medicina fabrica remédios que têm dopamina. Então nós temos vários, tá? Tem vários nomes, eles já são medicamentos mais especializados. Para aumentar a dopamina, mirtazapina, duloxetina, venlafaxina, tem vários. Para aumentar endorfinas, existem medicamentos, mas parece engraçado. Vocês sabem qual o hábito do ser humano que mais aumenta endorfinas? Depois da atividade sexual prazerosa, segura e estável. Então nós estamos falando de amor, não estamos falando de promiscuidade. Não vão sair daqui achando que o Dr. Marcos está receitando, né? Sair mantendo relações para aumentar endorfinas. A endorfina sobe muito nas relações sexuais seguras, estáveis, em que haja vínculo afetivo duradouro, amor. O hábito que mais aumenta endorfinas no dia a dia é o exercício físico regular, rotineiro. Hoje o poder do exercício físico transcende a massa muscular, a força física, o equilíbrio. As pessoas que praticam atividade física regular, além de terem mais prazer com a vida, independente de quaisquer outras razões, são pessoas também que, entre outras coisas, também preservam e melhoram a memória. Existe uma ligação íntima entre massa muscular, não conseguida a poder de anabolizantes, tá? Falo de exercícios. Existe um aumento dos neurônios que são responsáveis pela memória. E aí, alguns estudiosos começaram a entender
porque algumas pessoas ou alguns grupos populacionais têm mais endorfina do que outros, têm mais dopamina do que outros, têm mais serotonina do que outros, e começaram a fazer comparações entre o que no comportamento humano influenciaria tônus permanente dentro do nosso cérebro de uma produção aumentada e sustentada dessas três substâncias, desses três neurotransmissores. Então entendam bem, os exercícios físicos ficaram em quinto lugar, muito importantes. As pessoas sedentárias têm menos neurotransmissão proativa e positiva. Em quarto lugar, além dos exercícios físicos, nós tivemos como muitos influenciadores na aula desses neurotransmissores o senso de utilidade. Entendem o que eu quero dizer? Pessoas que acordam de manhã e se sentem úteis. Opa, alguém precisa de mim? A minha existência faz diferença? Essas pessoas envelhecem melhor, com mais prazer, com menos depressão e também, digamos assim, com mais capacidade de resiliência. Tá? Em terceiro lugar, isso significa maior prevalência, maior impacto, também desenvolvem mais produção desses bons neurotransmissores, conectividade social. E é bem interessante. O parâmetro foi o seguinte: quantas pessoas me chamam pelo meu nome que não fazem parte da minha família por dia? E as pessoas que são chamadas pelo próprio nome 3 vezes por dia por pessoas diferentes vivem mais alegres, com menos depressão e menos doença física também. Conexões sociais legítimas. Vocês entendem? O rapaz da feira, do armazém, da panificadora me chama: ô, seu Marcos, tudo bem? Como é que o senhor está? E aí, ainda anda de bicicleta ou não? Tem gente que fala até coisas que a gente não lembra, né? Geralmente são umas senhorinhas que ficam na janela, assim, olhando todo mundo. Conexões sociais. Está bem claro que quem investe ao longo da vida em amizades verdadeiras tem mais dopamina, mais serotonina e mais também endorfinas. Ok? Em quarto lugar, e isso é bastante... Foi em segundo? Não, eu tenho que subir, eu comecei a voltar. Então, de 0 a 5, né, vamos para o segundo. As pessoas que realmente conseguiram, dentro dos hábitos de vida, digamos, sustentarem a sua neurotransmissão de forma adequada, são pessoas que construíram família. Entende? No primeiro caso anterior, nós falávamos de amigos. Mas hoje é bastante notório que as pessoas que têm parcerias dentro de casa sólidas envelhecem melhor quanto a esses parâmetros. Só para vocês entenderem, o homem que envelhece só, principalmente viúvo, ele morre 8 a 10 anos antes do que o homem que envelhece com a sua companheira. E hoje, colocando até a diversidade de gêneros, eu ainda coloco que o que é importante não é o gênero masculino com feminino, mas parcerias legítimas, quaisquer que sejam os gêneros. Tem que ser legítimo, né? Alguém acorda do lado do outro alguém, ali uma parceria afetiva, onde existe confiança, onde existe coparticipação no sentido de um proteger o outro, tá bom? No caso da mulher, que o sexo feminino é bem mais forte,
A mulher viúva, solitária, ela ainda vive 8 a 10 anos mais que os homens. E isso tem uma explicação. Claro, se essa mulher passa a ter um novo companheiro, ela vai mais longe melhor. Mas mesmo sozinha, isso não acontece conosco, homens. As mulheres viúvas solitárias, elas não têm o segundo item na hierarquia, mas elas têm um senso de utilidade permanente, porque mulher não aposenta. Se ela se aposentou do trabalho, ela cuida de filho, ela cuida de netos, ela cuida de bisnetos. Nos Estados Unidos, no último estudo demográfico sobre longevidade e qualidade de vida, mostrou que nas últimas 3 décadas, as mulheres idosas, separadas, viúvas ou não, começaram a viver mais e melhor. Foram estudar por quê? Vocês têm uma noção? Que passaram a cuidar dos netos. Seus filhos são separados e elas começaram a cuidar dos netos. Faz dever de escola com os filhos e netos. Leva os netos na escola, tiveram que voltar a guiar. Né? Então essas mulheres que aparentemente ficariam uma vida muito boa para ficar fazendo turismo, né? Não, elas passaram a ter compromissos afetivos com pessoas da mesma família, o amor de uma boa avó por dentro, todos nós aí sabemos. Né? Tchan, 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 tchan. Qual a principal atividade humana que, em termos percentuais, aumentou mais a dopamina, a serotonina e as endorfinas? Caridade. Parece que eu contei histórias de trás para frente. É algo científico, é algo com base bioquímica, é algo testado em trabalhos científicos que têm todos os parâmetros de confiabilidade. O ser humano que sofre por quaisquer razões, quando ele tira um pouquinho do seu tempo, da sua dor, de tudo aquilo que o envolve como desafio nessa vida, e gente, como tem desafio nessa vida, né? Ele sai de si mesmo e se doa, olha a palavra, legitimamente, ao outro que sofre igual ou sofre mais. Ele transforma o seu sistema imunológico de uma forma que equivale, inclusive, ao uso de imunoestimulantes que nós usamos em pacientes portadores de imunodepressão, como pacientes em tratamento de câncer, pacientes na recuperação de cirurgias de grande porte, pacientes idosos desnutridos, com defesas muito baixas. O fato de eu sair da minha dor, do meu pranto, e me entregar ao outro que sofre, repito, igual ou mais do que eu, consegue promover uma ativação dos meus glóbulos brancos, dos meus anticorpos, tanto quanto ou mais alguns tratamentos à base de medicamentos imunoestimulantes. Foi feita uma comparação muito interessante. Vocês já ouviram falar da BCG, que é uma vacina contra a tuberculose? Nós usamos a BCG não é só para imunizar contra a tuberculose. Isso é feito lá no primeiro mês de vida, tá? Mas nós usamos a BCG para tratar um monte de doenças em que existe uma grande queda da imunidade. Entre elas, por exemplo, o câncer de bexiga. Nós usamos a BCG para tratar algumas doenças imunológicas em que coexistem deficiências da fabricação de anticorpos. No passado, inclusive, em alguns pacientes diabéticos. E o ato da caridade
legítimo, que se repete, que faz um envolvimento de sociabilização. A caridade, muitas das vezes, mesmo que seja um ato individual, ela acaba trazendo, ela motiva pessoas, ela contamina numa corrente de bem, em que nós, independente do ato de ajudar o outro, nós crescemos socialmente, muitas das vezes até combatendo a nossa própria solidão. No final das contas, nós temos mais revitalização de produção de anticorpos, de ação dos nossos linfócitos, que são os glóbulos brancos de defesa, do que, por exemplo, a própria DCG. É uma coisa que impressiona. Provavelmente todos vocês aqui já passaram por situações das mais simples, das mais complexas, que deram a vocês uma sensação indescritível de alegria quando a gente ajuda alguém e percebe que a sua ajuda fez diferença na vida daquelas pessoas. Como geriatra, eu lido muito com, por exemplo, as últimas etapas funcionais do ser humano. Vamos simplificar? Com a aposentadoria. E uma das piores épocas do ser humano é o pós-aposentadoria. Porque a maioria de nós, principalmente homens, quando aposentamos, não soubemos planejar o nosso tempo livre, o nosso ócio, e nós transformamos ócio produtivo, nós transformamos tempo de liberdade de escolha em tédio, apatia. A grande maioria dos aposentados que não faz o seu planejamento para ocupar o teu tempo e mesmo aposentados se sentirem úteis, acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade, quadros melancólicos e depressivos. A solução é a caridade. O trabalho voluntário, o voluntariado, o trabalho humanitário é um grande tratamento preventivo, curativo para todas e quaisquer pessoas que se sintam solitárias, isoladas, muitas das vezes sem motivação para levar adiante as próprias vidas. Muitos dos meus pacientes, amigos, muitos dos conhecidos, trazem testemunho de como a vida melhora quando começam a se dedicar ao voluntariado. A caridade no senso social mais legítimo e profundo. Quando nós investigamos o antes, durante e depois, principalmente pessoas que enfrentam quadros emocionais negativos, e eu volto a citar transtorno de ansiedade, angústia crônica, desesperança, melancolia, depressão, muitos casos, inclusive, com tentativas já de suicídio, que, graças a Deus e proteção, não conseguiram ter êxito. Essas pessoas, quando passam a desenvolver trabalho voluntário e caridade, a maioria se cura. Quando não se curam só pela caridade, conseguem resultados bons até diminuindo a dose e a quantidade dos seus antidepressivos. É muito comum o alcoólatra, o fumante, o dependente químico, quando se insere, logicamente, devidamente monitorado, estimulado, aí entram os grupos motivacionais, não é? A sociedade também defendendo esse argumento, essa motivação. Muitos desses dependentes, essas pessoas que sofrem com seus vícios, conseguem sim se desvencilhar desses vícios. Sejam drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, mas também drogas ilícitas, como a cocaína, a maconha, o crack, a heroína, os êxtases da vida. Isso é muito importante. O outro foco é o foco espiritual.
Espiritualmente, boa parte da nossa energia vital, ela depende, primeiro, dos nossos propósitos reencarnatórios. Que planejamento nós, junto da esfera superior, fizemos para que nessa encarnação nós nos expuséssemos às nossas dores, aos nossos desafios, aos nossos calcanhares de Aquiles, né? Para que a gente pudesse, na vivência e no enfrentamento, passarmos por essa encarnação resilientes e vitoriosos. Além desse planejamento, nós vivenciamos o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, durante a nossa vivência, pode nos dificultar pelas más escolhas ou pode nos favorecer o nosso processo evolutivo a partir das nossas boas escolhas. E todas as vezes, em todos os processos de desafio moral, todas as vezes que a dor bate à nossa porta, seja com entraves de doença física, uma infecção grave, a dor física, a dor moral, o câncer, a isquemia coronariana, a sequela de um derrame, todas as vezes que nós, enquanto protagonistas, ou as pessoas queridas que compõem os nossos amigos, a nossa família, passamos por esse enfrentamento, o fluxo de energia protetora que nós recebemos de entidades de proteção, de espíritos protetores, ela é profundamente reverberada e incrementada quando a nossa posição humilde, sincera, verdadeira, sai das nossas dores para que eu melhore a dor do outro. Todas as vezes que o meu pensamento ele é canalizado para que eu consiga melhorar a dor do outro, existem canais que se abrem no mundo espiritual, existem fluxos energéticos como se nós recebêssemos naquele momento uma imposição de mãos, o poder do paz, as boas energias da boa prece, da prece potente de transformação. E é claro, se o poder espiritual das boas intenções, dos bons atos, de tudo aquilo que a gente de fato realiza pelo outro, transforma o outro, nos transforma, absolutamente esperado que os neurotransmissores que nos dão alegria, prazer, resiliência estejam fortalecidos e aumentados. E o que é legal? Não tem fim. Porque quanto mais eu pratico o bem, quanto eu mais me encanto com a caridade, mais forte eu fico, mais poder eu tenho, mais pessoas eu trago para que nós ampliemos essa corrente do bem. Se nós hoje pudermos fazer uma análise crítica do momento expiatório que o mundo vive, no momento de guerras que não tenham, vamos dizer, a visão simplista, que é Ucrânia versus Rússia, não, as guerras transcendem de longe apenas esses dois países. Se nós formos analisar as condições do mundo islâmico versus o mundo judaico, se nós mergulharmos numa análise crítica da contenda tecnológica e econômica entre Estados Unidos e China, nós estamos vivendo momentos de profundo desafio. E cada vez mais recheados de valores onde a ética, o respeito humano vão dando lugar ao imediatismo, aos resultados obtidos sem garra, sem luta. Nós estamos vivendo já uma insegurança de vivências onde o indivíduo não quer se comprometer com o outro. Hoje, principalmente nas gerações mais
jovens, a união de um companheiro com uma companheira, hoje já é um trato do tipo, enquanto for bom. Quer dizer que quando as coisas forem difíceis, tchau. Filhos, não se pensa mais. Então nós estamos caminhando para transformações de uma era em que o grande desafio é nós mantermos o nosso humanismo, mantermos o nosso senso de sociedade, porque estamos aqui nessa vida exatamente para cumprirmos metas que foram designadas no plano espiritual antes que nós encarnássemos. E dentro dessas metas não existe senso lógico no individualismo, no egocentrismo, numa visão de umbigo, eu por mim antes de todos. Sempre que nós levamos a nossa vida defendendo e vivenciando o individualismo, nós nos damos mal. Que a pior morte é a morte sozinho, solitária. E a morte em que, pelo menos, a esperança e a aceitação ela é bastante concreta, é quando nós partimos na consciência de um dever cumprido, de um processo evolutivo que tende a transcender essa encarnação, mas que a gente tem mãos de pessoas que, por gratidão ou por empatia, estão ao nosso lado, principalmente na hora da nossa dor. Alguém tem dúvida aqui que o que rege o mundo é a lei da ação e reação? A gente só colhe o que planta. E a gente não colhe o que não plantamos. Se eu sou solidário e caridoso, não tenho dúvida, em algum momento aquilo vai retornar para mim, seja nessa encarnação ou em outras. Para a gente terminar, Fabiana é muito brava, o tempo está vencendo. Eu quero lembrá-los um grande aprendizado que eu tenho tido em trabalhos missionários na África, por essa ONG, a Fraternidade Sem Fronteiras, que eu faço parte há 9 anos. Então, essa filosofia começou no Malawi, mas ela, de certa forma, contamina hoje a cultura da África pobre, da África miserável, em Moçambique, também no Malawi, Madagascar, Senegal, que é a filosofia Ubuntu. Já ouviram falar? A filosofia Ubuntu, ela vai ser aqui um complemento, uma finalização da mensagem mais querida que eu quero passar para vocês. A filosofia Ubuntu, de forma simplificada, ela quer dizer que sozinho eu sigo adiante, mas junto, mãos dadas, eu vou bem mais longe. Não se trata de velocidade, não se trata de rapidez, mas se trata de alcançarmos os nossos objetivos maiores. E se a encarnação é o nosso teste, o nosso desafio de crescimento, testando a nossa resiliência, certamente nós vamos, enquanto humanidade, mais longe, alcançando os nossos objetivos se nós vamos juntos. A caridade nos une e quem hoje ajuda, certamente está sendo ajudado. Com certeza. Muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos a Cláudia Jamir, deputada tão linda, nossos corações. E hoje nós temos uma homenagem aos gerações, podem entrar, as crianças e os jovens, orar por estudar. E depois do passo nós temos a Carolina, o Afonso Doce, que eu queria falar para o Afonso Doce, que eu agradeço. Então depois, a igreja também sempre com uma sessão de caridade da Bela.
Pessoal, nós vamos encerrar com a música do Pai Nosso, já fazendo a oração. Tá bom? Santificado
Mocidade. Mocidade. Esse é o projeto que a gente é.